E para explicar um pouco mais para a gente o que são essas pedaladas fiscais, a gente conversa agora com o advogado especialista em direito civil, Pablo Bonfim. Pablo, o que na verdade são consideradas pedaladas fiscais? Bom, as pedaladas fiscais, ela hoje em dia é um tema bastante tratado, né, a nível nacional e internacional. E na verdade a população ela não sabe compreender o que de fato, né, são as pedaladas fiscais. Para que a gente possa entender o procedimento, né, o que significa a pedalada fiscal, é preciso, né, mencionar todo um conjunto de relacionamento entre os bancos públicos, né, com o governo federal. O governo federal ele precisa desses bancos públicos para cuidar, né, desses recursos que envolvem os programas e benefícios sociais, como Bolsa Família, né, Minha Casa Minha Vida, aposentadoria pública e assim vai. Quando esses bancos eles são orientados a cuidar do pagamento desses benefícios, ele espera do governo federal que este faça o repasse desses valores, né? E isso vira uma relação de continuidade. O governo ele repassa os valores do orçamento para que os bancos públicos eles possam efetuar os pagamentos. E o que aconteceu, né, e que está envolvendo todo esse aspecto político, né, e econômico-financeiro do Brasil, é que o governo federal ele deixou de fazer esses repasses aos bancos públicos. No momento em que o governo federal ele deixa de repassar esses valores que estão previstos no orçamento para os bancos públicos, os bancos eles não vão deixar de fazer esses pagamentos a esses benefícios sociais, mas eles vão retirar recursos próprios. É aí o momento em que se transforma essas manobras orçamentárias, as chamadas pedaladas fiscais. Qual é o problema dessa prática, então? O problema dessa prática ela se resume no seguinte aspecto, né? No momento em que ficou detectado que houve, de fato, essas manobras orçamentárias, né, apelidadas de pedalada fiscal, houve um levantamento, né, do Tribunal de Contas da União, que durante um período de 2012 até 2014, né, houve, né, um envolvimento de 40 bilhões de reais, né, que foram manipulados durante esse processo de pedalada fiscal, de manobras fiscais. O que ocorre é o seguinte, como nós mencionamos, se o banco deixa de receber o repasse, né, o governo federal, obviamente, não fazendo esse repasse, ele vai ter que dar um jeito e buscar uma outra alternativa para pagar, né? E aí o ponto-chave da história se resume em dizer que a pedalada fiscal é crime ou não é crime, né? Ela passa a ser considerada crime porque o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal diz que essa relação ou essa falta de repasse do governo federal aos bancos públicos, ela caracteriza uma relação de financiamento com a União, né? Daí considerado crime, né, de responsabilidade fiscal. A defesa do governo federal, né, bate na tecla de que isso não é um financiamento da União, e sim uma prestação de serviço dos bancos públicos para com o governo federal. É aí, né, onde se dá a discussão de estabelecer se a pedalada fiscal é crime ou não é crime. E nós temos, inclusive, alguns posicionamentos do ministro, ex-ministro, ex-presidente do STF, Carlos Veloso, que diz que a pedalada fiscal é crime, sim, uma vez, né, que ela descumpriu os termos do artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que caracteriza e que proíbe esse tipo, né, de manipulação orçamentária feita pelo governo federal. Já o ministro, já o ex-presidente da OAB, César Brito, ele estabelece que não houve ainda necessariamente um crime pelo fato, né, das pedaladas fiscais não terem sido julgadas ainda pelo Congresso Nacional e também pelo Tribunal de Contas da União, né? O que hoje motiva o processo de impeachment, de fato, é que a pedalada fiscal ela é crime, sim, né? Por isso ela ensejou todo esse movimento, todo esse processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Muito se fala sobre a autorização do Congresso para essa prática. Sim. E até que ponto isso realmente é de responsabilidade apenas de uma pessoa, já que passa pela autorização do Congresso ou não? Sim, de fato, o que a presidente Dilma fez foi ignorar a participação do Congresso para que autorizasse, né, esse avanço do orçamento, né, que na verdade faltou, que na verdade não foi repassado aos bancos públicos. E o que é que ela fez? Ela criou através de medida, através de decreto, instituindo, portanto,
que essas pedaladas fiscais não pudessem ser divulgadas para que não ficasse visível o tamanho do rombo que foi causado no orçamento, né, da União. Ok, muito obrigada. Esse tema realmente é bem abrangente, mas a gente volta a conversar em outro momento. Obrigada pelos esclarecimentos, senhor Pablo Bonfim, advogado especialista em direito civil. Muito obrigada. Muito obrigado.